Alô, meu povo, muito bom dia! Estamos começando o Show de Saúde aqui na Rádio Gazeta. Olha, ontem começamos a conversar com a doutora Luciana Brites, ela que é pedagoga especializada em educação especial na área de deficiência mental. Falamos aqui sobre o transtorno opositivo desafiador. A gente dá continuidade a esse assunto e a gente encerra hoje aqui também no nosso Show de Saúde. Doutora Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Gazeta. Bom dia, Jô, bom dia a você e todos os ouvintes. Tem relação, doutora, com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Sim, Jô, tem. Quando a gente fala em transtornos neuropsiquiátricos, nós também estamos falando em comorbidades. O que seriam comorbidades? São transtornos que existem junto com outros transtornos. Por exemplo, eu tenho diabetes e posso ter pressão alta, uma comorbidade. Sim. O TDAH, eu posso ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma das comorbidades mais comuns é o TOD. Ok. Então a criança ela pode ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade adicionado também ao TOD. Além do autismo também, eu posso ter transtorno do espectro autista e ter TOD. Puxa vida, hein? Eu posso ter transtorno bipolar da infância e ter TOD. Então, assim, o que a gente costuma ver é que é muito difícil um quadro psiquiátrico vir sozinho. Ele muitas vezes vem com outras comorbidades juntos. Para tratar isso, claro que é muito pior nesse conjunto de transtornos aí, né, doutora? Sim, quanto maior o número de comorbidades que você apresenta, fica mais complicado o quadro. Mas também, se a gente começar cedo um processo, né, interventivo, com o médico, medicamentoso, né, com o psicólogo, com os profissionais adequados, a tendência é melhorar muito isso. O diagnóstico e o tratamento, eles são através, claro, primeiramente se faz o diagnóstico, depois o tratamento. A senhora está me dizendo que precisa ter um acompanhamento aí, de vários profissionais, né, nessa área, e claro que também com medicação, né? Isso, exatamente. Por isso sempre quando nós pensamos nesses transtornos, Jô, nós pensamos num tratamento multidisciplinar. Porque muitas vezes o médico precisa entrar com a medicação, e no caso do TOD, você tem aí o psicólogo, né, comportamental, né, que vai estar trabalhando técnicas comportamentais do manejo dessa criança, dando dicas para os pais, para os professores. Por quê? Porque no futuro, né, tratar essa criança, tirando a medicação aos poucos, né, e deixando só o tratamento comportamental, dependendo de cada caso, obviamente. Mas é esse que é o objetivo de todo o tratamento, né? Certo. Doutora Luciana, o que acontece se não for feito o tratamento ou o diagnóstico corretamente desse transtorno? É o que eu falei, a gente pode estar acumulando outras comorbidades e outros problemas. Por exemplo, uma criança assim, como que ela vai na escola? Será que ela vai passar de ano? Às vezes é uma criança muito inteligente, ela não vai ter problema de conteúdo, né? Mas e a questão comportamental? Porque na escola nós precisamos ter comportamento, precisamos sentar, precisamos ter convivência em grupo, né? Então é uma criança que está mais exposta à reprovação, a evasão escolar, né? Todas aquelas coisas de drogadição, de desenvolvimento de transtorno de conduta, desenvolvimento de outras patologias psiquiátricas como depressão, né? Pânico, outros transtornos de ansiedade. Então, precisa estar muito atento a isso. É claro que as escolas devem estar preparadas para isso, até para ajudar esse aluno com esse problema. A metodologia, além dessa questão comportamental, que tem as regras escolares, a metodologia usada deve ser diferente ou tem que ser a mesma? Ou as escolas trabalham diferente? Como é que é isso? É sempre importante as escolas estarem recrutando essas crianças que têm esse perfil, né, que têm esse quadro, de uma forma a ajudarem nas tarefas da sala de aula, né? Algumas dicas seriam assim: você é o nosso ajudante, você vai me ajudar. Colocar essa criança de uma forma construtiva, trabalhar jogos, em vez de só jogos competitivos de quem ganha, jogos cooperativos, onde um tem que ajudar o outro. Então, metodologias que colaborem para a integração dessa criança, né, nos aspectos comportamentais, integrando ela de forma comportamental, porque ela às vezes não vai ter problema de aprendizagem, né, em alguns casos.
E aí você trabalhando dessa forma de socializar essa criança com o grupo. É claro que os profissionais também devem estar bem preparados nesse sentido, né? Com certeza. Os profissionais, além de estarem preparados, eles também devem estar ajudando a escola na implementação disso, como também a família. Eu sempre falo que é uma tríade. Família, escola e profissionais. Senão a coisa não anda. Verdade. Doutora Luciana Brites, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, muitos pais, muitos avós, responsáveis de modo geral, talvez estejam passando por esse problema dentro de casa agora no momento e ainda não descobriram o motivo, ou até mesmo, como a senhora citou no início da conversa, talvez seria a falta de limites, seria a falta de uma regrinha mais pesada, uma educação um pouquinho mais severa, enfim, tem muitos que podem pensar dessa forma, mas o que dizer para essas pessoas que de repente estejam passando por isso, que fazem de tudo por essas crianças e que não conseguem mais controlar essas crianças e ainda não descobriram que essas nossas crianças têm um transtorno, doutora? O que falar para essas pessoas? Como agir? Primeira coisa é sempre procurar a ajuda médica, né, profissional. É muito importante a escola tá sensível a isso, auxiliando na questão dos relatórios e observando tudo isso para fechamento de diagnóstico, né, porque, como eu falei, é uma ação em conjunta. E, principalmente, quando bem indicado e bem tratado, a tendência é que essas crianças melhorem muito, né? Muitos pais a gente vê que chegam no consultório, assim, exaustos, assim, chegam com quadros depressivos, para você ter uma ideia, né? Mas a gente vê que quando esses pais procuram um atendimento especializado, adequado, a melhora é tão significativa, eles ficam tão felizes e a criança também, ela começa a ter essa percepção que aí as coisas tendem a melhorar. Então, quanto mais cedo procurar uma ajuda certeira, médica, né, uma ajuda especializada, a tendência é melhorar sim, porque não é fácil. Eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer a doutora Luciana Brites, falando hoje sobre transtorno positivo desafiador, o TOD. Se você não tinha ouvido falar sobre, falamos justamente sobre esse assunto hoje. Doutora Luciana, que é pedagoga especializada em educação especial na área de deficiência mental e também do Instituto Neurosaber. É isso, doutora? Isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Jô, sua atenção e agradeço também a todos os ouvintes. A satisfação é sempre nossa e sempre que possível, abra sua agenda para a gente um pouquinho para nos ajudar aqui no nosso programa, tá bom, doutora? Com certeza, estará sempre aberta. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia.